pastor, de onde veio isso, né? O porquê 7 cartas, enfim, por que essa mensagem? Irmãos, se você conhece, no último livro da Bíblia, né, que é o livro de Apocalipse, João tem uma revelação, e dentro dessa revelação, Jesus ele dá 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. E cada uma dessas cartas tratam sobre um assunto específico dentro da igreja de Cristo. Por isso que nós iremos analisar essas cartas, olhar, né, com os olhos da fé, tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar como igreja, quais são as falhas que hoje nós estamos cometendo, que talvez estejam nos afastando desse relacionamento genuíno com o Senhor. Então nós iremos estudar essas 7 cartas. Hoje a primeira carta, eu vou falar daqui a pouquinho, mas antes eu vou dar uma introdução para vocês do tema, né, desse livro, o que isso significa. Nossa, tem gente que tem medo de Apocalipse, tem gente que fala assim, meu Deus, eu não gosto nem de abrir aquele livro, nem de ler, pastor, eu deixo ele para depois, né? Eu não quero nem saber o que vai acontecer. Deixa eu te contar uma coisa, irmãos, tem medo só quem vai ficar. Quem vai ser salvo tem alegria, porque ali tem muita promessa para a gente. Então entenda que isso é motivo de alegria, é o cumprimento de todas as coisas. Então nós não precisamos temer ao Apocalipse. Pelo contrário, a gente precisa olhar e falar, Maranata, vem Senhor, busca a sua noiva, em nome de Jesus, amém? Então vamos lá. Qual é o estilo desse livro, pastor? Bom, Apocalipse, ele é cheio de propósito e significado, como eu já disse aqui. Né? Ele mostra a história, ele mostra para nós que a história não está caminhando para o caos, né? Mas está avançando para um fim glorioso, que é a vitória completa da noiva de Cristo. Quem quer vencer aqui? Amém? Glória a Deus. Então ele voltará para buscá-la, né? Buscar essa noiva, a fim de que ela more com ele num novo universo agora. A gente vai passar dessa estação e a gente vai morar eternamente com o Senhor. E eu estou ansiando por isso, irmãos. Desejo viver neste lugar sem maldade, sabe? Sem tristeza, sem angústia, sem decepção, sem ausência de nada. Um lugar repleto da plenitude da glória de Deus. E pensa, olhar fisicamente para o nosso amado, que experiência deve ser isso? Estou ansiando, irmãos, espero que vocês também. Bom, o estudo desse livro de Apocalipse, ele vai me exortar e te exortar e também nos incentivar em diversas formas. Ele vai nos incentivar à santidade, ao encorajamento uns aos outros, né, a perseverar na nossa fé. Ele também vai nos levar a adorar mais ao Senhor, por ver ali a glória dele sendo manifesta de diversas formas. E existem aqui pelo menos 5 verdades no livro inteiro que nós precisamos afirmar na nossa trajetória. A primeira dela é que Jesus tem o total controle da igreja. Irmãos, não existe a igreja sem o cabeça que é Cristo. E Ele é o dono da igreja. Ele tem o controle soberano da igreja. E você vai entender isso. Além de ter o total controle da igreja, esse livro vai afirmar para a gente mais uma vez que Jesus também tem o total controle da história. Então Ele não é só o Deus da igreja, mas Ele é o dono de todas as coisas. Então Ele não só controla a igreja como cabeça, Ele não só nos orienta, nos ajusta, mas Ele também controla todas as coisas. Ele pode todas as coisas e tudo subsiste nele. Ele que tem o poder nas mãos. Esse livro também vai nos mostrar que a perseguição do mundo e de Satanás não podem destruir a igreja. Ainda que o mal esteja ao nosso derredor, ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Ainda que o mal nos rodeie, ele não pode nos destruir, porque em nós já existe o poder da vitória de Jesus na cruz. Amém? Por isso que a gente não deve temer. Outro ponto também que a gente vai perceber aqui é que os inimigos que perseguem a igreja, eles serão vencidos por Jesus. Jesus já venceu, já foi vitorioso. Então, tudo aquilo que para a gente ainda parece estar vencendo, pode ter certeza, irmãos, quando tudo acabar, não vai existir dúvida no nosso coração entre aquilo que é bom e vem do Senhor, ser vitorioso, e todas as outras coisas más recebendo a justiça de Deus sendo manifesta. Amém? E um outro ponto muito importante, obrigado, irmão, já estou até com a boca seca aqui.
é que os inimigos de Cristo, eles terão que enfrentar o juízo de Deus ao mesmo tempo que a igreja desfrutará das bem-aventuranças eternas. Então vai acontecer junto ali, irmãos. Ao mesmo tempo que existirá o julgamento de um, vai existir do outro. Ao mesmo tempo que existirá condenação para alguns, vai existir a vitória de outros. Então vai acontecer junto, e esse livro vai nos ensinar sobre muitas coisas. Bom, como eu disse, o propósito principal do livro é confronto. Então nós seremos confrontados por cada uma dessas cartas. Pastor, Deus confronta para que a gente fique triste? Não. Deus disciplina aquele a quem Ele ama. E o confronto é para quê? Para que a gente melhore, para que a gente não permaneça no erro. Quando um pai disciplina o seu filho, é para que ele fique chateado? É para que o filho fique triste? Não. É para que ele entenda o que é melhor para ele, não é assim? Para que ele caminhe de forma correta. Assim é Deus com a gente. Se Deus não nos amasse, Ele nos deixaria no erro, no engano. Ele deixaria com que eu e você vivesse uma vida a par de todas as coisas que estão nos afetando. Mas todas as vezes que nós estamos fazendo algo que Deus não se agrada estando nele, Ele nos confronta para que haja uma mudança de atitude. Porque você bem sabe que Ele não quer perder ninguém. Por isso que Ele não nos deixa cegos diante das situações. Então esse livro ele vai mais uma vez abrir os nossos olhos para que a gente se examine e veja se existe algo em nós que talvez a gente esteja achando que está correto, mas na verdade precisa de uma atenção especial para que nós, não achando ser aprovados pelo Senhor, chegue no final das coisas e não entre no gozo de Deus, mas fique para condenação. Então é um livro para a gente abrir os olhos e falar assim, cara, deixa eu absorver tudo isso, porque eu não quero correr o risco de, achando que eu estou na igreja, eu serei salvo, se eu não estiver tendo uma mudança real de vida. Amém? Amém? Amém. Então vamos lá. Quem escreveu, pastor? Como eu já disse, foi o apóstolo João, por volta dos anos ali 81 a 96 depois de Cristo. Não se sabe ao certo a data exata, mas é por volta desses anos ali, de 81 a 96 mais ou menos, vamos dizer assim. Esse livro inicialmente foi endereçado aos crentes. Você vê que foram cartas às igrejas. Então, inicialmente, ele foi endereçado diretamente ao povo de Deus, que estava suportando um martírio nessa época do apóstolo. Mas após, a todos os crentes. Por isso que a gente está ouvindo ele aqui agora. Durante essa inteira dispensação, que vai da primeira à segunda vinda de Cristo. Então, inicialmente, essas cartas foram específicas para as igrejas, mas agora, todas essas cartas, elas dizem respeito a nós, que estamos entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, porque é o momento em que tudo irá se completar. Então, eu queria que a gente começasse a ler Apocalipse 1, para a gente entender um pouquinho do panorama disso tudo, e depois nós vamos falar de qual carta a gente vai aprender hoje. Peço a sua atenção, para a gente ler junto, entender, analisar, não se disperse, não vai para o telefone, não durma, não fique só no seu quentinho, vamos ficar atento, porque Deus quer falar com a gente nessa manhã mais uma vez, amém? Então vamos ler lá, Apocalipse 1, nós vamos ler a partir do versículo de número 1, vai falar assim, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou seu anjo para torná-la conhecida ao servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isso é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém.
Eu sou o Alfa e o Ômega, o Senhor diz, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na presença e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Irmãos, só até aqui por enquanto. Como você vê aqui, o apóstolo João estava na ilha de Pátimos. De repente, ele foi impelido, vamos dizer assim, pelo Espírito Santo. Ele foi despertado pelo Espírito de Deus e teve uma revelação de algo sobrenatural. Você percebe aqui que, ao seu ver, aquilo era tão glorioso para ele que ele até caiu, vamos dizer assim, como morto. Porque a glória de Deus é assim, irmãos. Quando a gente está perante a glória de Deus, a gente não consegue ficar do mesmo jeito. É muito forte, é muita glória. Só que não permaneceu assim, porque Jesus virou para ele e falou: ei, não tenha medo. Está tudo bem. Eu sou aquele que era, eu sou o primeiro e o último. Eu estou vivo, eu morri, eu estive morto, mas eu estou vivo. E sou eu que falo com você. E é interessante a gente perceber, porque João, quando começa a ver as coisas, ele vê esses 7 candelabros que simbolizam as 7 igrejas, e ele vê depois alguém semelhante ao Filho do Homem entre esses candelabros. O que isso fala para mim e para você, irmãos? Jesus está no meio da igreja. Ele está no meio dela, ele está passeando por ela. Ele viu primeiro a igreja e depois ele viu Jesus. Porque ela está dentro, ele está com a gente. Ele está cuidando da sua noiva. Onde o noivo tem prazer, com a noiva. Onde o noivo fica, irmãos, com a noiva. Ele está na igreja. Ele está em nós somos a igreja. Amém? E aqui a gente percebe que ele está passando por ela. Enquanto ele passa, ele está analisando a igreja. Ele está olhando quem eu e você estamos sendo. Ele está olhando aquilo que nós estamos acertando. Ele está olhando também aquilo que nós estamos errando. Ele está olhando as coisas que nós estamos fazendo que tem lhe agradado, e também está percebendo aquelas que ainda precisam de conserto. Por isso ele envia essas cartas, para que a gente possa abrir os nossos olhos e compreender aquilo que eu e você ainda talvez não estejamos enxergando, mas precisamos enxergar. Amém? Então, apesar desse livro aqui ter sido enviado a essas 7 igrejas, quando você percebe que foi endereçado mesmo por Jesus, ele não se limitou a essa, porque se você entende um pouquinho, o número 7 na palavra fala de completo, de plenitude, e o completo, total, diz respeito que essa mensagem de Apocalipse é para toda a igreja, em todos os lugares, em todos os tempos, é para tudo, irmãos. Amém? Antes de Jesus manifestar seu juízo ao mundo, ele manifesta a sua igreja.
Antes dele julgar o mundo, ele julga a sua igreja. E aí o que acontece, irmãos? A palavra vai falar assim, desse capítulo 1 até o capítulo 3, o julgamento dele com a igreja. Do capítulo 4 ao 22, o julgamento dele ao mundo. Então, no início do livro, nós vamos ver Jesus falando para a igreja. E depois nós vamos ver ele falando para o mundo. Amém? Só para vocês se situarem no livro. Dessas igrejas, que foram 7 que vocês viram aqui, 2 dessas igrejas receberam só elogios, que foi Esmirna e Filadélfia. 4 dessas igrejas receberam elogios e críticas, Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. Uma dessas igrejas, dessas 7, receberam só críticas, Laodiceia. Nós vamos estudar as 7 cartas, mas é necessário nós pontuarmos antes de tudo isso, que eu acho tão lindo, irmãos, poder perceber Jesus no meio da igreja, porque muitas vezes a gente desvaloriza a igreja, desvaloriza a comunidade e não enxerga a importância dela. Irmãos, nós precisamos compreender o quanto é necessário nós vivermos a igreja, o quanto é necessário nós sermos auxílio uns aos outros, crescermos juntos, estarmos sendo ensinados por Jesus, estarmos tendo o mesmo cabeça e caminhando como um só corpo. Eu já disse aqui algumas vezes que o evangelho não é para pessoas individualistas. Ele valoriza tanto a igreja que se dá a conhecer por meio dela, irmãos. Jesus não está só na igreja, mas ele se apresenta por meio da igreja. O mundo muitas vezes conhece a Cristo através da minha e da sua vida, talvez não aqui, mas nós somos também a igreja lá fora, quando nós vivemos o verdadeiro evangelho. E aí, irmãos, a gente hoje vai falar da primeira carta, que foi a carta à igreja de Éfeso. Outra coisa interessante também é que as cartas elas são endereçadas primeiro ao anjo da igreja, que eram os líderes da igreja. Então Deus ele julga a liderança primeiro. Ele fala com aqueles que estão responsáveis, por aqueles que estão sendo, como é que eu posso dizer, instruindo o povo. Porque muitas vezes, irmãos, nós sabemos que existe uma ausência de princípios na liderança que gera todo um descuidado para o corpo. Se eu não amo Jesus e ensino só heresias aqui em cima, se você não tem conhecimento da palavra, você pode vir a acreditar em todas as mentiras que eu falar aqui, e você vai ser conduzido por um caminho que não diz a salvação. Por isso que o julgamento ele primeiro vem para a liderança, porque aquele que se coloca, que é chamado pelo Senhor, ou que não é chamado, mas assume essa posição, ele vai prestar contas por aquilo que ele está fazendo e por onde ele está conduzindo o seu povo. Por isso o temor de subir num altar. Muitas pessoas acham que é muito lindo ir ali e anunciar uma mensagem. É realmente, irmãos, existem alguns momentos de honra, mas a maior parte do tempo não é sobre isso. Sabe por quê, irmãos? O temor tem que ser muito grande. A vida de um pastor, ela se resume 1% sobre o altar. O restante, irmãos, é o que vocês não veem. Muitas vezes você vai perceber o pastor, talvez só enquanto ele está aqui em cima, ou quando você recebe uma visita. Mas olha quantas pessoas tem hoje aqui. Fora as que não estão aqui, mas que ligam, fora as que estão em outro país, que precisam de um socorro. E ao invés de você, porque tem gente que acha que o trabalho, por exemplo, do anjo da igreja é só no domingo, no culto. Não, irmãos, são todos os dias. Todos os dias a gente está socorrendo. Todos os dias a gente está sendo auxílio. Todos os dias a gente está entregando o melhor que a gente tem, porque é assim que tem que ser. E não é só porque a gente ama as pessoas, não, a gente ama também, mas é porque a gente ama o Senhor, entende que é um privilégio poder cooperar com esse reino. A nossa expressão de serviço também é ação de graças ao Senhor, irmãos. Eu já falei isso aqui algumas vezes. O trabalhador, ele trabalha esperando receber o seu salário, mas o servo trabalha porque já recebeu tudo o que precisava para uma vida plena em Cristo. Nós já recebemos, irmãos. Por isso é nossa obrigação trabalhar o resto da nossa vida para Ele, sem se preocupar em ganhar mais nada, porque aquilo que a gente nunca ia merecer, Ele já fez. Você está entendendo? O quanto Deus já depositou na minha e na sua vida de salário, teve preço de sangue, irmãos.
E a gente precisa acordar para isso. E aí vem a primeira carta, igreja de Éfeso. Provavelmente foi a primeira igreja que plantou essas outras 7 igrejas. E aí vem a palavra de Jesus para Éfeso. E o tema da primeira carta é o primeiro amor. E eu quero te convidar a ler esse livro comigo, essa primeira carta que está logo em seguida aí, Apocalipse 2. A gente vai ler a partir do versículo de número 1. Deixa eu só beber uma água aqui. Carta à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita, que são os 7 anjos da igreja, e anda entre os 7 candelabros de ouro, que é a igreja. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Só até aqui por enquanto. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Eu sou o dono da igreja. Eu estou passando por meio dela, como eu já disse no início. Eu sou o bom pastor, eu sou o cabeça, eu conheço a minha igreja, eu conheço a minha noiva, eu sei quem são cada um de vocês, e como alguém que conhece bem, eu sei onde vocês estão acertando também. Ele fala assim: eu sei que vocês estão tendo discernimento, Éfeso, eu sei que vocês não estão sendo levados pelas vãs doutrinas, pelos falsos mestres, porque vocês estão se importando em conhecer a verdade. Então não é qualquer um que está vindo para vocês contar mentiras, que aquilo se torna uma verdade para vocês, porque a verdade está na palavra, e se alguém vem em nome de Cristo e não é coerente com a palavra, é enganador, não vem em nome de Jesus, amém? Jesus, ele está falando isso para mim e para você também. Eu sei onde você está acertando, eu sei aquilo que você está fazendo que está sendo correto. Talvez você seja como Éfeso, talvez você esteja se preocupando em conhecer a palavra, talvez você esteja se importando em, de fato, dedicar um tempo ao estudo, para que não venha qualquer um e tenta te ensinar a heresia e você acredite, porque a palavra nos liberta da mentira, do engano, do pecado, amém? Então nós precisamos ter contato com essa palavra. Ele está passeando e analisando, irmãos, analisando os nossos gestos, as nossas intenções, analisando cada palavra que nós temos dito, os nossos pensamentos, Deus ouve. Está entendendo? Por isso que precisa existir temor na minha e na sua vida, irmãos. Não é sobre o que o outro vê, é sobre o que o Senhor vê, porque o Senhor vê aquilo que ninguém vê. E a sua importância, né, a sua preocupação principal precisa ser sobre o pensamento de Deus sobre a sua vida, porque você pode enganar qualquer um aqui. Eu posso achar que você está sendo salvo, mas você sabe se o seu coração está conectado a essa verdade ou não. E no fim não vai ser a minha opinião que vai importar, irmãos, mas a de Cristo. A gente pode passar nessa vida achando que nós estamos vestindo como crente, andando como crente, aparecendo ser crente, mas no final a nossa vida não tem nada a ver com crente. E só serão salvos aqueles que fazem parte da noiva. Tem gente que acha que é noiva, mas age como prostituta. Desculpem a palavra, mas é assim que o Senhor muitas vezes chama a sua igreja. Noiva age como noiva, fiel, que ama, que só tem olhos para o noivo, que não se importa com as outras coisas, com as outras opiniões, porque ela decidiu fazer um compromisso com aquela pessoa. E o noivo, irmãos, o noivo se entregou pela noiva. Eu e você lembramos disso? Na hora que a gente vai pensar mal do irmão, na hora que a gente vai falar mal do irmão, na hora que a gente vai extrapolar em algumas coisas que a gente não deveria, na hora que a gente finge que o Senhor não está ali, que ninguém está vendo e que está tudo bem eu fazer aquilo ou aquilo outro. Não está tudo bem, irmãos.
Jesus está passeando por meio da igreja. Ele está se agradando da mim, da sua vida. Quando Deus olha para mim e para você, Ele fala assim: servo bom e fiel. Ou Ele tem olhado para mim e falado: filho, filha, você tem acertado em tantas coisas, mas isso outra vez. Eu preciso te falar de novo sobre esse assunto. Eu preciso voltar com você nisso. Eu achei que a gente já podia avançar. É como Jesus falando para a gente hoje: Lagoinha, Viseu, vocês estão acertando em tantas coisas, mas estão negligenciando isso, aquilo, outro. Por quê? Eu tenho uma cidade inteira para tocar. Por que vocês estão sendo crentes só no domingo? Eu quero capacitar vocês. Por que vocês não abrem a Bíblia durante a semana? Por que vocês não têm relacionamento comigo? A palavra diz que a natureza criada aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. Nós fomos feitos filhos de Deus e precisamos nos manifestar para o mundo. Só que na verdade, muitas vezes as pessoas olham para nós e não vê diferença entre o mundo. Por isso elas continuam clamando pela manifestação dos filhos. Cadê os filhos? Que agem como filhos, que agem como pai, que se parecem com o pai, que carregam o DNA do pai, que têm o mesmo comportamento do pai. Cadê? Jesus está dizendo: conheço as suas obras, conheço o seu trabalho árduo, a sua perseverança. E às vezes a gente está sendo assim, irmãos. Às vezes a gente está até trabalhando, às vezes a gente está perseverando na nossa fé, às vezes a gente está lutando, está tentando, às vezes nós estamos ali forçando muitas coisas, às vezes a gente até está querendo, irmãos, mas não tem sido suficiente, porque tem coisas que ainda estão nos destruindo, porque a gente não mexeu na base, a gente está tentando fazer coisas de fora para dentro, e Deus não quebra princípios para mudar a minha e a sua vida. E Ele disse isso aqui, e a gente vai perceber. Ele falou assim para essa igreja: eu sei que vocês não toleram os homens maus, como eu disse, mas estão colocando à prova aqueles que dizem ser apóstolos. Vocês descobriram então que eles eram impostores. Irmãos, quer ter uma dúvida se alguém vem ou não em nome do Senhor? Palavra. Vê se a vida daquela pessoa está coerente. Vê se o conselho que ela está te dando é o que Jesus daria. Aí você vai ter discernimento se isso vem ou não em nome do Senhor. Ele ainda diz que eles têm suportado sofrimento por causa do nome dele. Mas é suficiente, irmãos? Não. Porque não é só sobre fazer uma coisa para ele, é sobre uma vida completamente entregue a ele. Porque às vezes você pode estar falando para o Senhor: mas eu vou no culto todo domingo, eu não falho um, Senhor. Eu ceio. Eu oro pelo meu irmão durante a semana. Mas o meu marido? É difícil lidar. Não, mas o meu chefe? Não, Senhor. Mas falar do Senhor para as pessoas? Não, deixa só comigo. Mas eu gosto tanto daquilo, por que eu vou abandonar? Não é tudo. E sem tudo, não dá para ser discípulo. Jesus disse isso. Aí, irmãos, mesmo Jesus aqui, olhando para aquele povo, se alegrando por aquilo que eles estavam fazendo de bom, felizes por eles estarem suportando o sofrimento, as tribulações, as perseguições, por estarem tendo tempo com Ele, vamos dizer assim, por estarem de alguma forma ali se dedicando, perseverando na sua fé, vencendo o mal. Ele fala assim: porém, contra você tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. É isso que ele disse para a igreja de Éfeso. E ele só disse a acusação, vamos dizer assim? Não. Ele já deu também o caminho para que eles mudem. Lembrem-se de onde caiu, arrependam-se
e pratique as obras que praticava no início. Irmãos, há muitos males que atacam a igreja hoje. Muitos, são inúmeros. Esfriamento, perseguição, heresia, imoralidade, presunção, apatia. Eu podia aqui, perder os meus dedos aqui tentando apontar todos que ainda seriam insuficientes, porque a gente é bombardeado o tempo todo. Mas Cristo é o remédio para todos eles, irmãos. Pode vir o que for, nós já temos o remédio para curar. É Cristo. Vocês estão entendendo isso? Em Éfeso havia fidelidade de doutrina. Mas sabe o que eles estavam tendo falta, irmãos? Amor. E se você conhece também a palavra, apóstolo Paulo escreveu determinada vez aos coríntios que se não tivermos amor, nada valerá. A gente pode estar fazendo coisa para o Senhor, mas sem o Senhor, irmãos. A gente pode estar achando que está fazendo as obras em nome dEle, mas sem Ele, sem ser conhecido por Ele. Por isso que no fim, muitos virão em seu nome, e a gente viu isso no GC essa semana. Senhor, Senhor, em Teu nome eu profetizei, em Teu nome eu fiz boas obras, em Teu nome eu fiz isso, aquilo, e Ele vai falar o quê? Não vos conheci. Porque fazem coisas em nome dEle, mas sem Ele. Ele não quer só que você faça coisas para Ele. Ele quer que você esteja primeiro nele. Porque Ele faz através de você. Amém, irmãos? Vocês estão comigo aí? Eles perderam o primeiro amor. Isso só aconteceu com essa igreja de Éfeso? Quantos de nós já perdemos o primeiro amor, irmãos? Quantos de nós, no início talvez da conversão, vínhamos para a igreja animados no domingo de manhã? Era um prazer, acordava até antes do despertador, já na expectativa de poder adorar o Senhor. Queria ir em culto todos os dias da semana, estar em comunhão com os irmãos. Todo evento que podia estava. Quando não estava num evento, estava em casa, ouvindo uma mensagem, louvando o Senhor, adorando. Tinha tempo de sobra para Ele, porque tinha entendido que aquilo era essencial. Mas os dias foram passando, os compromissos foram mudando, a família foi crescendo. E o tempo para Ele com tudo isso foi só diminuindo. Parece que vem no culto e não sente mais nada. Vem vazio e sente que vai embora vazio. Durante a semana permanece vazio. Mas está na rotina. Faz parte, né? Ir no culto no domingo. Ora porque tem que orar, mas nem quer mais orar. Vocês estão entendendo a importância do primeiro amor, irmãos? Deus não quer só que a gente faça. Ele quer que a gente queira fazer. Ele não quer só que a gente esteja na comunidade, Ele quer que a gente queira estar. Ele não quer só que a gente converse com Ele, Ele quer que a gente queira conversar com Ele, porque Ele conhece a intenção do meu e do seu coração. Não pode ser por obrigação, irmãos. Tem que ser por amor. Éfeso era boa em muitas coisas, mas eles tinham abandonado, perdido o amor. E Deus é o próprio amor, irmãos. Se a gente perde o amor, a gente perde a vida de Deus em nós. Não faz sentido mais. Não tem conexão mais. Eles eram ortodoxos de cabeça, irmãos. Fiéis à Escritura. Mas hereges quanto à atitude. E eu e você? Será que a gente acha que essa letra aqui é suficiente ser guardada nos nossos pensamentos? A nossa ação precisa pegar tudo que a gente guarda aqui e aplicar. Atitude, irmãos. A gente conhece a Bíblia para conhecer Jesus. E conhecendo Jesus precisa ter mudança em nós. Não é só conhecer, precisa agir como quem conhece. Tem muita gente que conhece muito, mas você olha para a vida da pessoa, não diz nada sobre a palavra. E Jesus está chamando a minha e a sua atenção. Ei, não é só sobre conhecer. Vocês conhecem para aplicar. Tem que obedecer.
tem que ser guiado por essa palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, afinal. Irmãos, não permita que você perca o amor. Não permita que o seu coração se esfrie, que o desejo por Cristo ele seja diminuído na sua vida ou na sua história. Não deixe isso acontecer, porque se você perder isso, você perde tudo. É como uma árvore frondosa que aparentemente está bela e do dia para a noite cai, porque ela era oca por dentro. Se eu e você perdermos o amor, nós seremos ocos por dentro. Nós podemos até ter aparência de saudáveis, mas estaremos mortos espiritualmente. Porque o amor é o alimento, irmãos. Amém? Vocês estão entendendo? Vocês estão comigo? Não é só comigo que o Senhor está falando, não, irmãos. Jesus, como nosso pastor superior, ele está dizendo: eu vejo tudo, eu conheço tudo. E por isso, eu preciso que vocês se arrependam. E lembrem-se de onde vocês caíram. Volta alguns passos para trás, se for necessário, e comecem a fazer certo agora, porque ainda é tempo, irmãos. Se você está ouvindo essa mensagem como eu estou ouvindo hoje, é porque nós ainda temos tempo de conserto. É porque aprove ao Senhor que nós pudéssemos ouvir a sua voz outra vez. E ouvindo essa voz, guardássemos no nosso coração, para que nós não sejamos mais instruídos pelo mundo, mas pela vida de Jesus. Tem salvação para mim e para você ainda, irmãos. Arrependam-se e voltem a praticar as obras do início. É o convite de Jesus para nós, irmãos. Não deixe para amar amanhã, não. Não deixe para fazer algo para Ele amanhã, não. Nós precisamos viver todos os dias como se fosse o nosso último dia, irmãos. Porque de fato o que nós temos é agora, é o hoje. Sabe por que muitas pessoas temem um fim, irmãos? E buscam tantas informações sobre o fim? Porque procrastinam um conserto e tentam adivinhar quando vai chegar, porque aí talvez ali um dia antes a pessoa conserte para que no dia ela não fique. Mas a palavra diz que ele virá como um ladrão, irmãos. Vai ser assim. Por isso eu e você como noivas precisamos estar preparados. Porque quando ele vier, irmãos, eu não sei vocês, mas eu não quero mais ficar aqui nessa terra, não. E nem em nenhum outro lugar. Eu quero só, Pai, me busca. Meu noivo, quero ir contigo. Passar uma eternidade te adorando, porque eu tenho certeza que se a gente já se alegra com o Senhor e já se maravilha com Ele nessa terra, vendo as coisas que Ele faz em nosso meio, quem dirá, irmãos, o dia que a gente conhecer a Cristo plenamente? Por isso que a gente só vai gritar santo, santo, santo é o Senhor, porque são tantas coisas que Ele é. Há tanta pureza, tanta beleza, tanta majestade em Cristo Jesus, irmãos, que nós não temos outra reação, senão como João, de prostrar os seus pés. Fala, grande é o Senhor. Amém, irmãos? Sabe o que acontece aqui? Ele está falando para Éfeso assim: vocês são uma igreja trabalhadora, vocês são fiéis nas provas, mas perderam a sua capacidade de amar Jesus. Sabe o que é isso, irmãos? Ele está falando assim: você é como uma esposa que não trai o marido, mas também não dá amor para ele. Isso é sério, irmãos. Isso é muito forte, irmãos. Ele está falando assim: você até é fiel ao compromisso, mas ao relacionamento não tem. Você é como uma esposa que não trai o marido, mas não dá amor para ele. Você sabe o que é isso, irmãos? Quem é casado aqui vai entender. Você ter alguém só por ter um cômodo ali, a gente está casado mesmo. Você casou para isso? A gente casa é para viver junto, não é?
para compartilhar as alegrias, as tristezas, para rir nos momentos mais simples, para ser amparo, suporte, para cuidar e tantas outras coisas. Deus quer o meu e o seu coração, irmãos. E de verdade. O pai da mentira é Satanás. Deus não gosta de mentira, não. Ele quer a gente de verdade, por completo. A gente precisa parar de brincar com Jesus, irmãos. A gente precisa de fato começar a honrá-lo como ele merece ser honrado e a viver uma vida que ele merece que a gente viva. E ainda que a gente se esforce todos os dias da nossa vida, será insuficiente, irmãos, porque nunca vai chegar ao que ele já fez por mim e por você. Jesus está escrevendo isso porque ele ama a igreja e ele não quer permitir que a igreja fique no erro. Perceba que ele reconhece aquilo que a gente está fazendo de bom, mas ele também percebe aquilo que nós precisamos consertar. Porque ainda é tempo. E se nós formos um pouquinho inteligentes, nós consertaremos. Iremos entrar no gozo do Senhor. Amém? Ele está entrando aqui. Como ele está aqui na igreja hoje. Ele estava falando ali com João. Passeando por cada uma dessas cadeiras aqui. Chegando na sua frente, falando assim: lembre-se. Reflita aí agora, irmãos. Lembre-se, lá do princípio. Lembre-se de onde você caiu. O dia que você começou a fazer errado. O dia que você perdeu esse amor. Ou talvez alguma outra atitude. O dia que você negligenciou algo e a partir daquele dia você percebeu que uma avalanche de destruição assolou a sua história. Lembre-se daquele dia. Depois ele fala assim: arrependam-se por tudo que você fez daquele dia em diante, em reflexo de uma atitude ali errada. Talvez foi uma decepção com alguém, irmãos. Talvez foi uma decepção com um irmão, com a igreja, ou com Deus, por algo que ele não fez como você esperava que ele fizesse. Eu não sei quais são os motivos que você tem, irmãos, mas eu sei que o convite é para todos. Arrependam-se. Lembrem-se de onde vocês caíram. E a partir desse arrependimento, capacitados pelo Espírito de Deus, pratiquem agora. Pratiquem as obras que vocês praticavam lá no início. Voltem a amar com aquela pureza do amor de Jesus, irmãos. Um amor sem reservas, incondicional. Um amor que se entrega todos os dias. Um amor que o prioriza e que o escolhe primeiro do que todas as coisas. Esse é o amor de Jesus por nós. Esse é o amor que nós precisamos entregar para Ele. Depois que Ele diz isso, irmãos, Ele fala assim: caso isso não aconteça, Jesus sentencia, no verso 5 ainda, parte B: se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mais ou menos ele está dizendo assim: se você permanecer no erro, se não houver arrependimento, não houver mudança de conduta, você não poderá mais ser chamada de minha noiva. É isso que você e eu queremos ouvir? Não. Mas glória a Jesus, porque a gente está aqui hoje. Que a gente está ouvindo essa mensagem mais uma vez. E a gente pode, a partir de agora, praticar as obras que a gente praticava no início, como alguém que está frutificando o fruto do arrependimento genuíno, que gera mudança de atitude na nossa história, irmãos. Isso é amor de Deus com a gente. Quantas pessoas não tiveram essa última oportunidade? Quantas pessoas não puderam entrar num lugar como esse, ouvir uma palavra como essa e acabou o fim? O fim chegou. Mas nós estamos tendo mais uma.
Estamos ouvindo mais uma vez, estamos sendo alertados outra vez. Até quando nós vamos esperar, irmãos? E se hoje for o último dia? E se acabar tudo daqui 5 minutos, enquanto eu prego aqui? Por isso a hora para arrepender é agora, irmãos, porque só o agora a gente tem. Só que ele não acaba aí, irmãos. Jesus continua ainda. Ele fala assim: mais uma coisa, mas ainda há uma coisa ao seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Depois ele começa aprovando. Ele começa se conectando com aquela igreja, encorajando ela, falando assim: está certo, isso está certo. Depois ele vem como um bom líder e repreende em amor. Depois ele lembra de novo que existem coisas ali que ele agrada. Então está falando assim: vocês estão chegando no caminho certo. Não parem pela repreensão, mas prossigam, porque tem muita coisa que está legal, mas algumas precisam de ajustes. Mas eu estou me agradando de algumas atitudes. E aí, ele finaliza assim. O grupo de louvor já pode subir também. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Isso é lindo, sabe por quê, irmãos? Em todas as igrejas existiu o mesmo refrão. Você vai ver que isso em todas as cartas. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, eu e você precisamos pedir ao Senhor sensibilidade. Porque Ele está dizendo que o Espírito está dizendo às igrejas. O Espírito está falando para a igreja. Aquele que tem ouvidos, que ouça a instrução. Porque falando Ele está. Então não vira para Deus e fala assim: ai, Deus não está falando comigo. Ai, Senhor, você não tá me apontando onde eu preciso mudar. Ah, Deus, eu tô meio perdido. Ele está falando assim: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. É só a gente ouvir, irmãos. Quer ouvir Deus falar com você? Abre essa palavra. Isso é boca de Deus para a gente. Ele está falando o tempo todo aqui. Se você quiser ouvir Deus 24 horas, lê essa palavra 24 horas que você vai ouvir Deus. Isso é boca do Senhor, irmãos. Isso é a voz de Deus para mim e para a sua vida. Ele está falando e já falou tudo que nós precisamos ouvir. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça agora. Ele também anda no meio da igreja para dar gloriosas promessas para nós. Porque Ele não é só um Deus que repreende para o conserto, mas Ele quer que a gente conserte, porque existem promessas para nós. E a promessa que Ele lembra Éfeso aqui, é o último verso que Ele fala assim: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. O que Ele está falando aqui, irmãos? Se vocês voltarem ao primeiro amor, se vocês voltarem a praticar as boas obras que vocês praticavam no início, conectados à essência verdadeira, vivendo uma vida de fato que me agrada, vocês entrarão comigo no paraíso. Vocês viverão uma eternidade ao meu lado, num lugar onde não haverá nenhuma aflição mais, num lugar onde vocês de forma alguma serão mais atingidos pelo inimigo, porque ele será derrotado completamente e nem soprar o seu ouvido ele poderá mais, porque existirá um grande abismo separando céus e terra, que esse abismo, irmãos, nem que um tente, ele conseguirá ir para o outro lado. E eu e você queremos estar neste lugar onde o fruto que gera em nós eternidade nos seja entregue e a gente possa sim descansar no Senhor plenamente e eternamente. Esse é o convite de Deus para nós nessa manhã, irmãos. Essa igreja precisava lembrar
que existia uma vida eterna que a aguardava. E que era momento ainda delas consertarem para que aquela promessa se cumprisse para eles. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Nós precisamos, irmãos, ouvir o que o Senhor está falando com a gente nessa manhã. Que tenhamos ouvidos para ouvir. Que possamos guardar essa mensagem no nosso coração, irmãos. Que possamos lembrar desse primeiro amor. Para que em nome de Jesus, a gente receba esse fruto da árvore da vida. Porque Deus nos criou para viver eternamente com Ele. Postura de noivas que aguardam a vinda do noivo para viver esse casamento eterno, irmãos. Compromisso, fidelidade, devoção, serviço, honra, ações de graças, comunhão, respeito, zelo, cuidado. É o que o Senhor espera de mim e de você. Vamos fazer isso juntos? Amém? Eu quero chegar lá, irmãos, e olhar para o olhinho de cada um de vocês e falar: ei, vencemos, vencemos, passou, tudo aquilo acabou, olha, valeu a pena, irmãos, valeu a pena. Nós faremos isso juntos, amém? Amém, amém, igreja, glória a Deus.